Esse povo bonito. Quem levantou a mão, né? Cristina ali, pastora Cristiane. Ainda não está tudo aceso não, mas já estou enxergando bem. Um pouquinho, né? Que bom, né? Que bom que vocês estão aqui. Que bom que nós podemos estar juntos na presença do nosso Deus. Como sempre, as palavras não são de bajulação, mas de gratidão, de honra, que a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. E nós não podemos deixar de dar honra aos irmãos que trabalham durante a semana, os irmãos que trabalham domingo, sábado no projeto, que precisa de gente, de voluntários. O projeto a gente fala muito hoje, a mídia fala muito de cuidar de crianças abandonadas, pobres, animais abandonados, e nós vemos crianças vindo aqui, eles vêm dentro do aquário, e falta obreiros para cuidar. E nós precisamos, como disse o Senhor Jesus, a seara é grande, e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E nós estamos vendo os trabalhadores recuando, abandonando, deixando de fazer o que tem que fazer. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não conheço ninguém nessa igreja aqui, que eu tenha conhecimento assim mais de perto, que não esteja passando por problema, por luta familiar, pastores, que os seus filhos não estão firmes em Deus. Eu vou abandonar porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Jesus disse, aquele que amar mais o pai e a mãe, mais que a mim, não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Eu vou enterrar meu pai. Deixa os mortos enterrar os mortos, siga-me. Eu vou cuidar do meu campo. Deixa lá, siga-me. Então nós precisamos levantar, a ceifa está branca para a colheita, os trabalhadores estão recuando por causa da mídia, por causa da televisão, por causa dos prazeres deste mundo, e recuam, cada vez mais diminuem. É gostoso ficar em casa vendo futebol, é gostoso ficar em casa vendo culto pelo celular, é gostoso, e não vem mais. Muitos estão negando a fé, porque a fé se esfria. A Bíblia diz que nos finais dos tempos a fé de muitos esfriaria, a ciência se multiplicaria, o amor de muitos acabaria, a fé diminuiria. Apóstolo, não, a minha fé, eu não preciso culto nenhum, eu não preciso participar de live, eu não preciso de discipulado, eu não preciso de grupos pequenos, de crescimento, eu não preciso. A minha fé é inabalável. Mas a Bíblia diz o quê? Aquele que pensa. Tem muita gente que diz, a Bíblia diz, aquele que está de pé. Não, aquele que pensa que está de pé. Cuide para que não caia. Então muitos se acham fortes. Pode acender aquela luz lá de trás, que eu queria ver aqueles jovens bonitos que estão lá atrás. Isso. Fica escurinho, daqui a pouco eles estão batendo cabeça ali. Né, Marquinhos? Não deixa ninguém dormir aí não, Marquinhos. Diácono de plantão tem que ficar de olho na turma. Estou brincando, gente. Você é livre para fazer o que quiser. Quer dormir, pode dormir. Quer ver o celular? Pode ver o celular, não tem problema não. Você é livre. Você é livre. Como é livre para optar. Quero, como foi dito aqui, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ajudar. Eu quero abençoar. Eu quero cuidar.
Ontem eu postei um versículo bíblico que diz, quem sabe? Quem lembra o versículo que eu postei ontem? Mateus 10, 42. O que diz Mateus 10, 42? E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Você crê na palavra? Ô, meu irmão? Vocês creem na palavra? Amém. É palavra de Deus. Jesus falou isso. Jesus, no julgamento, o ensinamento que ele dá no julgamento final, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Vinde benditos, meu Pai, para o lugar que está preparado para vocês, de bênção, e o lugar de maldição, lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vai para lá. Por quê? Aí alguns, mas Senhor, nós fizemos, e ele diz, mas não, quando eu estive preso, não foste visitar-me, estava enfermo, não foste ver-me, estava nu e não me vestiste, estava com fome e não me deste de comer. Será que Jesus está falando só por falar? O que vocês acham? Não. Tudo que está escrito, foi escrito, pastor Wilson está aí? Como é que é? Fala aí, fala de cor aí, alto. Isso aí. Pastor Wilson sempre falava isso, né? E meu por quê? Porque meu pai falava isso. E ele foi discipulado pelo meu pai. E ele aprendia. Tudo que foi escrito, eu não consigo falar. Tudo que foi escrito, outrora, foi escrito para o nosso bem e para nosso ensino. E a gente vai falar isso aqui daqui a pouco, de outra forma. Então, o que está escrito, o papai falava, que se está escrito, é porque isso aqui era para vivermos, e não era um livro de historinha. Não é a história do Brasil, que é real, mas muita coisa fictícia, inventada, e que muito aluno acredita, porque está no livro. Mas o que está aqui não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E outro versículo que eu li aqui também, o papai falava muito sobre isso. Nem que seja um copo d'água fria, você vai receber o galardão. E sempre quando alguém vinha trazer um copo d'água aqui para ele, ele falava assim, mais o quê? Uma pedrinha na sua coroa. Eu sempre valorizei muito meu pai e minha mãe, porque alguns choram porque não valorizaram, porque não amaram e ficam com remorso. Eu não choro de remorso, eu choro de saudade da falta que eles fazem e da companhia, da amizade, do amor, de tudo. Então, valorize o que você tem. Honre o que você tem. Ajude o que você pode ajudar. Como pregamos da última vez, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos.
Então, se envolva na obra de Deus. Trabalhe na obra. É o que nós vamos construir para a eternidade. É a nossa vida espiritual, ministerial, que nós vamos construir para a eternidade, a nossa salvação. Tudo, isso aqui tudo, ó, vai ficar, vai explodir, vai acabar, não sei. Carro, casa, tudo vai ficar. Mas o que eu semeio para o reino de Deus vai contar como coroa lá na eternidade. Então vamos semear no reino, vamos semear no reino, vamos semear no reino, obedecendo a palavra de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E os profetas morriam, apanhavam, eram presos, mas diziam o que tinha que pregar e falar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que este seja o desejo do nosso coração. Meu pai, com toda a enfermidade que ele tinha, os mais antigos aqui, quem conheceu ele, lembra das enfermidades expostas que ele tinha e as enfermidades internas que ele tinha. E ele ia para tudo que era lado, congresso, pregava, viajava, andava. Minha mãe do lado dele ali, eles eram sempre presentes, nunca deixaram. Filho nunca foi problema. Nada parou. E nós não temos tido a pandemia e o diabo tem tentado parar a igreja. Mas glória a Deus pela igreja de Cristo, que não para, que avança. E vai continuar avançando, estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. Porque não fazemos para homem algum, coisa alguma, fazemos para Deus. Seu dízimo, sua oferta é para Deus. Sabe por que muita gente para de dar dízimo e oferta, para de trabalhar? Porque acha que está fazendo para os homens. Brigou com a pastora Penha, brigou com a pastora Esther, não faço mais. Mas está fazendo para elas? Ah, não vou dar mais dízimo porque o apóstolo veio com um terno bonito hoje e ele deve estar gastando dinheiro interno. Foi a igreja que me deu, né? E eu resolvi hoje vir de terno bonito. Estava vindo de calça esporte, hoje eu falei, vou de terno hoje. Só para dizer que pode ser de terno ou sem terno. O que muda não é a roupa, é a unção do Espírito sobre nós. Só para descontrair um pouquinho, eu já perdi o tema aqui, já estou atrasado. O pregador foi pregar numa igreja aí e não deixaram ele pregar, Yara, porque ele estava sem gravata. Ele foi embora. Chamaram ele de novo, ele foi de gravata. Chegou na hora que deram o microfone para ele, ele tirou a gravata, botou a gravata no microfone e falou, prega a gravata, prega a gravata. Ele era meio malucão. Mas isso aconteceu comigo, não fiz isso, prega a gravata. Mas quando eu era pastor em Itaguaí, em 1976, eu e a apóstola Beth, a gente ia trabalhar em Itaguaí, às vezes ia de ônibus para lá trabalhar. Teve um dia que a Beth arrancou um dente e foi com a boca sangrando de ônibus e fomos para lá, para fazer a obra de Deus. Não paramos, nada parava. Filhos não paravam, igreja não parava, dinheiro não parava, nós fizemos a obra. Trabalhamos muito, independente dos problemas, que todos vão viver e sempre vai ter o problema entre nós. E aí, cheguei lá, eu estava em Muriqui de férias, fui lá na igreja, ortodoxa, onde a gente era pastor, e cheguei lá de roupa simples, esporte. O pastor fundador estava do lado, ele estava doente, ele não ia ao culto. Quem é que vai pregar hoje? É o pastor Samuel Brum. Ele está de terno e gravata? Não. Aí o filho dele era maior que eu, uns 10 centímetros mais que eu. Magro, foi lá, pegou um paletó dele, uma gravata, botou em mim, o paletó vinha aqui na ponta da mão, a calça toda torta, mas eu preguei de terno e gravata, porque ele queria que eu pregasse de terno e gravata. Então tem gente que pensa isso, mas hoje eu vim, eu senti vontade de vir, não quer dizer que de terno ou sem terno muda alguma coisa, o que muda é o ambiente da presença de Deus. Amém? Me perdoem toda essa blá blá blá.
Mas é bom falar, né? É bom falar. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que domina, ensina, guia a igreja. Tu és aquele que guia as nossas vidas. Tu foste enviado ao mundo para viver em nós, para fazer de nós, homens e mulheres, segundo o coração do Pai. Espírito Santo, doce Espírito, poderoso Espírito Santo, vem sobre nós. Continua atuando nas nossas vidas, na vida do Teu povo, para a honra, para a glória e louvor do nosso Deus. Amém. Amém. Crendo no novo de Deus, através do Espírito Santo, esse mês. Crendo no novo de Deus, através do Espírito Santo. Nós temos falado muito sobre crer no novo. O novo vem sempre que nós liberamos fé, ousadia, e entramos no mundo espiritual, entramos numa dimensão nova, ele vem e faz. E nós vemos na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, que o Espírito Santo, ele participou da criação, algo novo. Como diz ali, o Espírito Santo sempre participou de todas as coisas novas que Deus criou. E a terra era sem forma e vazia. A terra era o quê? Não tinha nada, era escuridão, era tudo misturado. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem que se movia? O Espírito de Deus. Eles estavam em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. A criação foi feita em unidade. Isto mostra, até pela Trindade, mostra a unidade. Até a Trindade mostra que nós precisamos ter unidade para que as coisas novas e boas aconteçam. Sem unidade, se uma equipe diaconal quer puxar para cá, outra equipe diaconal quer puxar para lá, nós não alcançamos o novo, que é a excelência da igreja. Os pastores, se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não alcançamos o poder e o mover do Espírito Santo de Deus, porque ele não vai forçar, ele vai falar. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele não força, ele fala. Depois nós vemos, vinha momentos especiais, e não permanecia na terra. Ele vinha, atuava o Espírito Santo, e não ficava na terra. Mas Jesus ensinou em João 14, 26, que o Consolador, o Espírito Santo viria, e disse também em João 16, que ele iria para o céu, Jesus, e que viria o Consolador, e que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram nele, Jesus, e nos guiaria a toda a verdade. Que tremenda a palavra de Deus. A missão do Espírito Santo. Eu ensinei sexta-feira na live, eu não posso demorar aqui mais ensinando, mas a promessa de Jesus, olha, eu preciso ir para que o Consolador venha. Depois ensina que lá em Coríntios, Paulo ensinando a igreja de Corinto, que era uma igreja muito confusa, cheia de deuses, não a igreja, mas a cidade de Corinto era a maior cidade de comércio, era uma cidade muito grande da época, e o povo pensava diferente de muitas coisas. A igreja em Corinto tinha muita confusão. E Paulo então estava doutrinando, fundamentando como apóstolo, ensinando. E ele ensina a igreja de Corinto então, que o Espírito Santo não habitava em paredes, em coisas terrenas, mas habitava em nós. Pensa nisso.
Caramba, que coisa tremenda, tão boa, tão honrosa, mas também tão séria. O Espírito de Deus habita dentro de você, Jairo. Habita dentro de você, Marcelo Lima. E quando o Espírito, então, habita dentro de nós, ele pode permanecer sempre conosco. Tanto que a Bíblia diz o quê? Vivei no Espírito, andai no Espírito. O que é andai no Espírito? Andai no Espírito. Vivei no Espírito, vivei o dia a dia. Não é aqui hoje que o Espírito vem e fica. O Espírito está dentro de nós. Se Ele está dentro de nós, quando nós sairmos daqui, o Espírito Santo não está mais aqui. Ele pode até ficar, mas Ele não fica, porque Ele quer morar em você. Ele quer andar com você. Ele quer andar com a sua igreja, o seu povo. Então, queridos, é algo muito honroso, tremendo, poderoso, maravilhoso, mas também é de grande responsabilidade. É de grande responsabilidade. E muitos podem extinguir, como diz a Bíblia também, não extingais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Porque você entristece o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é sensível. É alguém que vai entrar em um lugar santo. O nome dele é Espírito Santo. Se ele é santo, ele quer morar num corpo santo. Participou da criação de todas as coisas, já falei, né? E a terra era sem forma vazia, as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, outra trindade, e disse Deus, façamos, plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Façamos. Então o Espírito Santo estava criando algo novo, criando a terra, criando os céus, criando todas as coisas, separando água e terra, trevas e luz. Toda a criação, ele participou. Depois participa da criação do homem. E o segundo viria para convencer a todos do pecado. E quando ele vier, João 16, 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Queridos, muitas vezes nós pastores, eu erro também, como todo pastor erra, como todo pregador erra. A gente quer às vezes forçar, obrigar, e às vezes até fala demais, como eu falo às vezes demais. Porque o desejo é que a pessoa entenda, aprenda, mas não somos nós que vamos mudar. Eu estou com 66 anos, né? Parece que estou com 46, né? Não, 46 de casado, gente. Vocês estão entendendo a piada. E de casado não, 44 de casado, e 2 de namoro e noivado, 46 total. Então, a gente quer forçar. E eu já cheguei à conclusão. E hoje eu estou mais tranquilo. Quer? Estamos juntos. Não quer? Deus te abençoe. Porque a gente às vezes, sabe o que acontece? Se desgasta. Quem fica mais chateado é você que está trabalhando para ver se muda aquela cabeça dura de coco. E não muda. Só quem muda? O Espírito Santo. Mas vou falar uma coisa que vocês não podem levar como heresia. Nem o Espírito Santo pode mudar, se a pessoa não quiser. Por isso diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, você pode escutar, mas não ouviu a mensagem, não recebeu a mensagem.
e por não receber a mensagem, você não muda, né? E diz que não vai mudar, e você trabalha, fala, 20, 30 anos, e a pessoa não muda. Não muda. Porque quem convence do pecado, do juízo, é o Espírito Santo, não sou eu. Eu falo a verdade, eu prego a verdade. Mas quem muda é o Espírito Santo, quem convence, quando a pessoa quer. Então nós precisamos ter esse coração humilde, quebrantado. Nunca diga assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Nunca fale isso. Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Faz-me um vaso conforme a tua vontade. E Deus vai fazer, Deus vai se mover. Ponto 3. Viria para nos guiar a toda a verdade. E é o que eu falei ainda há pouco. Ele é que guia a verdade, ele é que convence, ele é que fala. Nós usamos a palavra como o ensinamento, o instrumento para pregar. Mas quem convence, quem guia, é ele. É ele que guia. Como está no versículo, mas quando ele vier, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Jesus ensinando aos discípulos. Ele, o Espírito da verdade, virá. Ele já estava preparando os discípulos. Mesmo assim, eles não entendiam muito bem, mas depois de 3 anos e meio ensinando, falando, eles chegaram no final e entenderam. Tanto que eles ouviram a voz de Jesus. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E depois em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas na Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles ficaram lá esperando. E foram revestidos do Espírito Santo, que veio. O Espírito Santo participou da criação. E ali é outro assunto que a gente vai pregar outro dia, ou alguém vai pregar também, outros pastores. Mas nesse tempo, ele veio. E ali ele disse, agora eu não vim só para derramar poder sobre a igreja. Pedro, apóstolos, eu vim agora para morar dentro de você. Eu vim agora para morar dentro de você. Eu vim agora para morar dentro de você. Eu vim para morar dentro de você. E a partir daí o Espírito Santo passou a viver com a igreja, na igreja. E ele se move nessa terra através da igreja. Por isso ele deu o poder, que não é nosso. Ninguém tem poder nenhum, se não vem do alto. Tudo vem dele. E por isso, toda a glória volta para ele. Aleluia. Mais outro versículo, mais aquele Consolador, Jesus ensinando, mais aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele estava ensinando aqui em João 14, que é um capítulo que ele fala, onde ele diz lá, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E eles ficaram assim, que isso? Ele vai para onde? Que lugar é esse? Nós não sabemos o caminho. Tomé pergunta. Eu Tomé e um outro lá, que eu esqueci, é Natanael, parece. Ele fala assim, vocês não sabem? E aí ele diz, no capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava ensinando aos discípulos para que eles se preparassem. Mas aquele Consolador viria, o Espírito Santo, que o Pai enviará
em meu nome. Glória a Deus. Aleluia. Quarto ponto. Ele é quem lidera a igreja. Sabe por que que muitas coisas estão bagunçadas? Sabe por que que muita coisa está quebrada na igreja de Cristo? Porque os homens tomam o lugar do Espírito Santo. Os homens tomam o governo e não querem mais ouvir o Espírito Santo, o que ele fala. Meu pai falava muitas vezes aqui, vocês devem lembrar, ou na reunião de pastores, talvez, que tinha igreja que o Espírito Santo nem vinha mais, e eles nem percebiam que o Espírito Santo não estava mais ali. Pecado, divisão, adultério, mentira, fofoca, rebeldia, autoritarismo, legalismo. O Espírito Santo não quer legalismo. O Espírito Santo não quer autoritarismo. O Espírito Santo não quer libertinagem. O Espírito Santo guia a toda a verdade. E Ele quem lidera. Se nós estamos pedindo constantemente, Espírito Santo, dirige a igreja, dá-nos sabedoria, dá-nos revelação, dá-nos direção para conduzir o rebanho que é teu, o povo que é teu. E por isso devemos dar o melhor que podemos, fazer o melhor que podemos, ser o melhor que podemos, porque a igreja não é nossa, é do Senhor. E quando eu pego algo que não é meu, eu tenho que cuidar melhor do que o que é meu. Mas não acontece muito isso. Se eu pego um carro emprestado, eu ando, bato no buraco, não quero nem saber. Mas quando o carro é meu, peraí, o buraco aí, vou bater no buraco. Não entra aqui tomando sorvete, não. No meu carro, não. Você, gordão, no meu carro? Não. Vai no outro. Mas quando é o carro do outro, bota material de obra, bota tudo. Eu estou citando um exemplo, né? Podia falar outra coisa aqui. Estou falando uma coisa aqui, fora daqui da igreja, para não falar nada aqui, para não parecer que eu estou falando aqui. Mas aqui acontece, né? Então, queridos, a igreja é do Senhor, vamos cuidar. E quem lidera é o Espírito Santo. Quando os homens de Deus falavam, Senhor, posso fazer? Devo fazer? Pode, faz. Eu conheci um rapaz, agora ele se formou em medicina, é médico, e ele era garoto novo, ainda novo, os pais missionários, e ele tinha o hábito, o grupo da igreja ligava para ele, fulano, vamos jogar bola? Daqui a pouco eu respondo, vou orar se Deus me libera para ir. Fulano, vamos no shopping fazer um lanche? Daqui a pouco eu respondo, vou orar se Deus me libera para ir. Garoto novo, né? E Deus, né? é um desejo do coração dele. Então, queridos, nós precisamos ouvir mais a voz do Espírito. Outra coisa, me perdoem falar isso aqui, tem muita gente dizendo, eu orei, Deus me dirigiu, eu já estou orando há um tempão, para Deus me dirigir. E Deus não dirigiu nada, porque às vezes são tantas coisas, tão assim loucas, que eu falo, não pode ser Deus. Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo, quando dirige, ele dirige para as coisas boas, e não para as coisas ruins, não para as coisas erradas, não para as coisas que quebram relacionamentos, princípios, aliança. Que Deus é esse de aliança? Ele fala de aliança, Deus de aliança, Deus de aliança. E as pessoas quebram aliança como se fosse, né, mudar de time de futebol porque vai ganhar mais salário. Então, queridos, muita gente está dizendo, eu prefiro que uma pessoa chegue e fale assim, olha, eu decidi fazer tal coisa. Mas dizer que Deus orientou é muito sério e muita responsabilidade. Então a igreja de Cristo é
a menina dos olhos de Deus. A igreja de Cristo é do Senhor. Então vamos zelar por ela, cuidar dela, dar o melhor que podemos por ela, para que ela seja firmada em fé, ousadia, santidade e caminho para honrar e glorificar o nome do Senhor. Deixa eu correr para acabar. Tem a Santa Ceia. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes o que lês? E ele evangeliza. E ele depois batiza o eunuco. Ou seja, o Espírito levou, conduziu Filipe. É o Espírito que guia, é o Espírito que lidera, ele é que manda. Faz isso, faz aquilo. Depois em Atos 13, 2 e 4 diz: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A igreja, a liderança, orou e separou Barnabé e Saulo e enviou. O Espírito Santo os guiou, os dirigiu. E o outro texto: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Quem dirige, quem comanda é o Espírito. Desde que você, estejamos atentos. Se não estiver atento, o Espírito está falando e você está fazendo o que quer. Mas quando estamos atentos, ouvimos a voz do Espírito. Ouvir a voz do Espírito, todo dia na nossa vida. Todo dia, todo dia, todo dia. Atos 20, 28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu pastores, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Responsabilidade dos pastores, dos bispos, cuidar do rebanho, porque foi o Espírito Santo quem concedeu, capacitou, vocacionou, e que Jesus resgatou com o seu próprio sangue. Então, o rebanho de Cristo não é uma instituição humana. O rebanho de Cristo é uma instituição divina. Não tem nada mais precioso. Tem alguém falando aí atrás? Pô? Que é isso? Eu sei. Se fosse aquele pastor: que está falando aí? O que está falando aí atrás? Fica quieto. Mas está concordando comigo, então não tem problema. Quando era ao contrário, né? É o diabo que está perturbando. Mas é a mesma coisa, né? Que está falando lá atrás. É o eco. Ah, Samuel. Está ficando velho, Samuel. Mas é assim mesmo. E depois dos 70 pode falar o que quer, que não tem mais nada. O bispo Mata que falava isso para o meu pai, o fundador dessa igreja, ensinou isso ao meu pai. Hélio, eu já estou velho, e o que eu falar, ninguém precisa me criticar, falar mais nada. Eu faço o que eu quero agora. Ele era muito durão, mas muito brincalhão também. Então, para terminar, ele viria para ser o Consolador. João 16, 7 diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Quem? O Consolador. E eu quero terminar dizendo: nós estamos vivendo dias difíceis, dias que, eu confesso para vocês, dias que eu choro sozinho, dias que eu sei que muitos aqui choram,
que eu tenho um problema grave, não. Mas é aquela ansiedade pela igreja, preocupação com a igreja, preocupação com as coisas, e você fica assim, meu Deus, essa pandemia, nós já vai para o 2º ano, e nós não podemos fazer tudo o que queremos. E isso dá uma certa sensação, o tempo de vida está passando. E eu sei que muitos estão com problemas conjugais, outros com problemas familiares, filhos, pais, outros com problemas financeiros, outros com problemas interiores, consigo mesmos, angustiados, deprimidos, tristes. E isso faz com que muitos se percam na fé e façam loucuras. Muitos agridem os cônjuges, os filhos. Muitos se tornam amargos, se tornam rancorosos, porque é um tempo de tanta dor, de tanta luta, e as pessoas ficam assim. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm o Senhor na vida, não que não vão ter os problemas, as lutas, mas vão ter a força do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias e nas tribulações. A quem temerei? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aplauda o Senhor. Ele acompanha, Ele cuida, Ele está conosco. Viu, pastor Wilson? Não decorei aquele versículozinho, mas falo o Salmo 23 todo. E vários outros versículos que eu falo, mas esse aí eu nunca consigo. Acho que é para deixar você falar. Para terminar, queridos, Jesus então está conosco, o Espírito está conosco. Quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, Ele testificará de mim. João 16:7, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Se vivermos com Deus e andarmos com o Espírito Santo, teremos uma vida abençoada, uma vida de santidade, bem conduzida, orientada, trilhando sempre pelos lugares corretos, agradando a Deus e sentindo o seu afago, o seu cuidado, o seu amor, tudo que o Espírito Santo pode e quer fazer em nossas vidas e em nossas famílias. Curve a sua cabeça.